Olá, mulheres, tudo bem? Aqui é a Tati Canelhas, do Ministério Mulheres em Oração, e hoje é com muita alegria que nós vamos fazer o nosso bate-papo. Quero pedir desculpa que não foi possível o vídeo, mas estou fazendo o áudio para a gente conversar um pouquinho, tá? Nós, toda sexta-feira, iremos mandar um bate-papo sobre filhos, educação à luz da palavra. Algumas das nossas amadas deram algumas ideias, né, do que gostariam de estar ouvindo e sabendo um pouco mais. Algumas ideias não vai dar para explanar todas, mas dentro disso a gente tirou alguns temas favoráveis ao que muitas coisas vêm acontecendo, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre palavras que nós falamos aos nossos filhos, as marcas que as palavras acabam deixando na vida dos nossos filhos, que tem um peso muito grande, né? Ela é um instrumento que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E tem um poder muito grande de destruir, pode arruinar, deprimir, causar qualquer tipo de dor à alma e pode deixar profundas marcas. Você já parou para pensar o que você falou para o seu filho hoje? Muitas vezes somos acometidas pelo dia a dia e no automático saem algumas palavras que não deveria sair da nossa boca, né? Eu quero deixar para vocês Mateus 12, do 36 e 37. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de todas as palavras inúteis que falarem, porque palavras vocês serão absolvidas e por elas serão condenadas. Então, pensando em tudo isso que a gente tem comentado, as nossas palavras, como eu comentei agora, ela tem esse poder. Jesus chama a atenção para termos cuidado com a palavra que sai da nossa boca, porque ele sabe a força que ela tem. A gente já ouviu muitas histórias envolvendo assim o misterioso poder que a palavra pode trazer. Em algumas passagens, Jesus ele realça muito isso na Bíblia, falando dela. Ele dá uma grande ênfase, eu queria estar comentando com vocês, quando Jesus vai em direção a Jerusalém com seus discípulos e ele passa por uma figueira que não tinha frutos e amaldiçoa, dizendo: Não mais dê frutos. Mateus 21:19. E na volta da viagem, ao passar ali pelo mesmo lugar, Pedro observou que a figueira estava completamente seca e entendeu que foi consequência da palavra proferida por Jesus. Ele sabia que não era o tempo de dar fruto, portanto, ele compreendeu que não havia intenção simples de castigar a figueira, mas de mostrar que a força e o poder no que diz. Então, o que nós falamos tem força e tem poder. Quantas vezes a gente profere, os meninos não vão bem na escola e a gente profere algumas coisas que não eram para ser faladas desta forma, né? Para e pensa quantas coisas que nós já proferimos sobre os nossos filhos, palavras que hoje precisam de ser, os nossos filhos às vezes grandes, precisam de libertação daquilo que foi falado, né? Além da força da palavra, ela traz uma influência muito, ela devasta. Dependendo quem fala, o significado que nós temos, a pessoa que falou, que nem a criança, ela vai ficar muito ferida, dependendo do que a gente fala, como a gente diz, até com um coleguinha ou um desconhecido. Contudo, assim, tem algumas certas coisas que são ditas por nós pais e pessoas importantes aos nossos filhos, é uma força maior ainda. O significado é assim, é muito mais forte e deixa raízes profundas, muito profundas. A gente precisa tomar cuidado. Outra coisa também, duras palavras desperta raiva.
levando atitudes à rebeldia. A palavra ríspida, lá em Provérbios 15:1, diz que desperta a ira. Algumas pessoas, elas são criticadas por suas atitudes, mas não sabem a mágoa que motivaram por essas ações. Certas palavras ditas pelos pais deixam feridas abertas por longos anos. Então, nós, como pais, o que estamos proferindo aos nossos filhos, né? De que forma nós estamos trazendo essa palavra aos nossos filhos? Muitos relatam a respeito das vezes que receberam surras sem demonstrar revolta. Alguns ao mesmo dizem que fizeram por merecer. Então a gente fala e às vezes a gente vai pro lado da surra, né? E alguns pais, quando relatam sobre isso, falam rindo das surras que levaram, mas não conseguem apagar a tristeza de algumas coisas que já ouviram. Muitos pais, mães, às vezes falam, aconteceu isso, né? Mas foi tudo bem, passou. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque às vezes algumas palavras vai ferir muito mais do que a vara, do que uma surra. Então hoje eu quero deixar aqui para você um cuidado com o que nós falamos. Nós temos que ter palavras de amor, né? Uma ponderação sobre o modo de agir, o modo de fazer em cada situação. Tomar um certo cuidado. Quem bate por qualquer coisa ou fala por qualquer coisa vai perder o respeito dos filhos, né? Muitas vezes eles vão acostumar com as surras e com as broncas, e com o bom senso, cada um pode encontrar a forma mais adequada de agir a cada momento. Então a gente fica aí, a minha dica, agir com bom senso, com o temor de Deus e saber agir em cada momento. Em qualquer situação, a gente precisa ter consciência de que não podemos agir de forma impulsiva. Então, temos que pedir direcionamento ao Espírito Santo, o domínio próprio, fruto do Espírito Santo, para que a gente não haja com os nossos filhos de forma impulsiva, descontando algumas coisas, alguns momentos que vivenciamos em cima dos nossos filhos. Hoje o meu recado vai para você, pai, para você, mãe, cuidadora. Cuidado com as suas palavras. As palavras marcam. Ela fere mais do que uma vara, do que uma chinelada. E uma dica que eu deixo: podemos ensinar qualquer coisa aos nossos filhos com diálogo, carinho e compreensão. Se você não tem esse hábito, peça ao Senhor, começa a adquirir, a buscar, que com certeza o Senhor vai trazer essa habilidade no seu lar, na sua família. Amém? Deus te abençoe. Hoje foi uma dica sobre o poder que as palavras têm. As palavras deixam marcas profundas. Então, que nós, como mulheres, pais, cuidadores, avós, possamos assim realmente cuidar disso, ter um zelo pelo que falamos, para não deixar marcas profundas nos nossos filhos. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Até a próxima.